Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Eu sou o Rafael e esse é o Leiga Leitura. Como esse é o primeiro vídeo, eu vou explicar por que esse canal se chama Leiga Leitura. E é um motivo muito simples. Eu gosto de ler, eu gosto de outros temas que se conversam com a leitura, como por exemplo filosofia, que é um dos temas que a gente vai tratar hoje, e eu tenho nenhuma formação nem em literatura, letras, o que quer que seja, e nem em filosofia. Então aqui eu vou dar a minha mais leiga opinião possível sobre todas as coisas. Baseado nas coisas que eu li, nas coisas que eu estudei, sempre que puder eu vou trazer uma fonte, mas este canal não tem cunho acadêmico e isso é importante para claro. Muito bem, então você vai me perguntar, mas por que então que eu vou ouvir esse cara falar se ele não sabe nada do que ele está falando, se ele não é formado em filosofia, não é formado em letras, vai falar o que sobre livros? Por que eu tenho que ouvir ele falar? Também não sei, mas vocês já estão aqui, então já que vocês estão aqui, vamos falar sobre O Mundo de Sofia. Esse aqui foi, acho que, se não a primeira, uma das primeiras resenhas que eu fiz no meu blog, que o link está na descrição. Mas O Mundo de Sofia é um livro extremamente marcante para mim. Eu já li pelo menos umas 5 vezes, eu não me recordo quantas vezes foram, mas eu reli recentemente no ano passado e foi importante para lembrar por que esse livro é tão bom, né? Então a gente está falando aqui de um livro do Jostein Gaarder. A gente tem esse escritor, ele tem outros livros escritos. Aqui nessa prateleira, em algum lugar aqui, está O Dia do Coringa dele, que também é muito bom. Ele tem o Livro das Religiões, ele tem um livrinho feito para as pessoas chorarem, que acho que o livro chama Através do Espelho, salvo muito engano, não lembro. Mas enfim, ele é um autor muito bom, e O Mundo de Sofia, ele merece um destaque muito grande, porque ele me marcou muito quando eu era mais novo, lembro, né? Quando eu estava aí por volta dos meus 16, 17 anos, eu fui ler isso aqui, e realmente, quando você lê isso aqui, você acaba se transformando de uma forma ou de outra. Então, do que o livro fala, né? O livro conta a história da Sofia Amundsen, ou Amundsen, eu não sei, o sobrenome é norueguês, também não sei norueguês, mais um para minha conta de leigo. Mas vamos ler aqui, né? Às vésperas do seu aniversário de 15 anos, Sofia começa a receber bilhetes e cartões postais bastante estranhos. Eu não vou ler o resto, porque, né, enfim, quem quiser pode dar uma olhadinha. Eu estou colocando o link desse livro na Amazon também, na descrição do vídeo, então quem quiser dar uma olhadinha lá na sinopse completa. Mas o que acontece? Ela começa a receber bilhetes diferentes e estranhos que vão questionar para ela coisas sobre o mundo, sobre a vida, sobre liberdade, existência e, enfim, outras cositas más aí, que vão despertando o interesse da Sofia sobre a realidade que a cerca, né? Com o tempo, esses bilhetes vão se tornando encontros com um cara chamado Alberto, que é o professor dela, e a partir daí o livro vai se desenvolver numa história muito louca e muito bem elaborada. Isso é importante, a gente vai retomar isso daqui a pouco. Mas o que é interessante desse livro, né? Ele é nada mais do que um curso de História da Filosofia disfarçado de romance. Então, assim, ele tem uma história muito bacana, isso é algo louvável, porque não é fácil você fazer uma história legal enfiando um curso inteiro de História da Filosofia aqui dentro. Então, assim, a gente está falando de 540 páginas, 530 páginas. E não é fácil criar uma história que conversa com toda a história da filosofia. E o Jostein Gaarder conseguiu fazer isso no Mundo de Sofia, então, louvável. Por que eu falei que isso aqui é um curso de filosofia, né? Você vai passar desde os pré-socráticos até os contemporâneos. Ele vai falar ali um pouquinho sobre Nietzsche, ele vai falar um pouquinho sobre Sartre, ele vai falar sobre Freud. Então ele vai chegar aí o mais perto possível da nossa modernidade. E... certo? Acho que ele fala de certo. Mas enfim, ele chega até os mais recentes, né? Então ele vai passar por toda a história do pensamento ocidental e consolidar isso numa história com começo, meio e fim bem elaborada, que fala inclusive de metalinguagem. Existe toda uma questão dos personagens do livro entenderem o seu papel no universo. Então, assim, é muito bem feito, muito bem desenvolvido. Lógico que se você for pegar um curso de filosofia, não, um curso de história da filosofia de fato, ele vai ser muito maior do que isso aqui e não vai ter o romance, mas por uma primeira impressão, isso aqui é extremamente útil, né?
Então a gente está falando de um livro voltado para adolescentes, né? O público-alvo dele é de pessoas de 15 a 18 anos, né, no início da adolescência. E de fato é muito importante ler isso aqui quando você está com 15, 16, 17 anos que seja, para te dar ali uma abertura de mente, um pouco mais de contexto, um pouco mais de repertório para entender como o mundo funciona, como as ideias chegaram no ponto que elas chegaram. Então, assim, é um livro realmente importante de se ler, na idade para a qual ele é proposto, mas quando você lê ele depois, né, uma releitura ou as diversas releituras que eu fiz ao longo da vida, eu hoje estou com 37. 37. E eu li no ano passado de novo e foi outra leitura, né? Então, assim, é extremamente valoroso quando você consegue fazer releituras que enriquecem a leitura que você teve antes. Dito isso, eu tenho, conforme eu disse, interesse também em filosofia. Eu já estudei bastante filosofia, embora, de novo, não seja formado em nada, portanto, as minhas opiniões são todas fundamentadas em coisas que eu li e acho. E atualmente eu estou retomando a história da filosofia. Eu acabei de fazer um curso do INEF, já recomendei ele lá no meu canal do Instagram, na minha página, mas vou falar de novo. Então, quem quiser fazer um curso de filosofia muito bom, a gente tem o Isto Não é Filosofia, do Victor Lima, recomendadíssimo. E terminados os diversos cursos lá, né, das trilhas que eles propõem, eu comprei o curso de História da Filosofia do Frederick Coplestone. Eu também vou deixar esse aqui, para quem tiver curiosidade, na descrição do vídeo, o link do curso, mas ele está aqui. Então, esse aqui é o primeiro volume, e esses aqui são os outros volumes. Então, é bastante grande, vai passar dos pré-socráticos a, de fato, Sartre. Eu falei Sartre no começo, mas aqui, de fato, ele termina com Sartre. E eu também tenho, né, felizmente, eu tenho a coleção dos Pensadores, que era do meu avô. Então, essa aqui é uma coleção da década de 70, que está bem preservada. Quando meu avô faleceu, acho que a única coisa que eu fiz questão de ficar na época foram esses livros, pelo simples fato de que eu achava eles bonitos e eu queria ser pseudo-intelectual. E eu achava muito bonito falar que eu tinha coleção de história da filosofia, pensamento dos filósofos, embora eu sequer os lesse, mas enfim, coisas de adolescente, não é mesmo? Mas enfim, os demais volumes estão aqui embaixo, acho que dá para ver, tem um armáriozinho aqui. Então é um interesse meu que já segue há algum tempo, e o Mundo Sofia ele vem aí para corroborar esse interesse, né? Então toda vez que eu leio isso aqui eu descubro coisas novas, embora as palavras sejam sempre as mesmas, né? Da última vez que eu li com alguns grifos, então eu estou tomando a liberdade de começar a grifar os meus livros, ainda com algumas anotações de maneira bastante tímida, né? Não sei nem se dá para ver direitinho, tá com lápis e tal, mas eu estou tendo o desprendimento de anotar meus livros. Eu acho que isso é legal, é uma prática que eu comecei recentemente, achei bacana. Tá? Então eu acho que, para fechar bem o tema, né? Se vocês tiverem alguém que vocês estejam pensando numa idade próxima aí de uns 15, 16 a 17 anos, estejam pensando em presentear com alguma coisa, né, que vai fazer a pessoa, enfim, pensar um pouco, esse é de longe o melhor livro. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Eu espero que tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo. Por favor, me deem opiniões sobre qualidade de som, qualidade de imagem, se o conteúdo foi interessante. A minha língua é meio presa, então não vou conseguir melhorar isso depois dos 30 anos. Enfim, peço desculpas. Mas, por favor, me deem um feedback do que vocês acharam deste vídeo e o que vocês entendem que pode melhorar para os próximos, tá bom? Fora isso, segue minha página lá no Instagram, é Leiga Leitura. Não temos aqui muita criatividade para escolher outros nomes. Então temos o Leiga Leitura no Instagram, temos o blog que Veja Você, se chama Leiga Leitura também, e agora o canal que estamos começando por aqui, tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês e nos vemos no próximo.